Então, eu estava pensando se talvez pudéssemos passar por alguns dos versículos mais problemáticos no que diz respeito às relações de gênero no Novo Testamento e ver o que você pensa sobre eles. É um pouco complicado e é uma honra estar aqui. Sim, é. Com você. É um privilégio e estou muito grato pelo seu tempo e por nos receber aqui também. É um prazer. Acho que deveríamos começar talvez com o que eu acho que é talvez o mais problemático, porque é problemático em vários níveis, que é 1 Coríntios 14, 34, 35. Se você está acompanhando em casa, as mulheres devem ficar em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, mas devem ser subordinadas. Como a lei também diz, se há algo que elas querem aprender, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Pensamentos. Contexto. Os cultos religiosos se degradaram em discussões acaloradas, em total caos. Por quê? As mulheres estão abusando da nova liberdade que têm, e Paulo diz para pararem com isso. Além disso, as mulheres estão tentando ensinar e não receberam uma educação, o que é trágico porque não lhes era permitido ir à escola. Mas as mulheres que têm educação devem ensinar. É por isso que Priscila ensinou o grande pregador Apolo. Então é fascinante que Paulo também escreva bem ali em 1 Coríntios, que quando as mulheres oram e profetizam, devem ter suas cabeças cobertas. Bem, qual é o problema com você, Paulo? Você é esquizofrênico? Você não se lembra do que acabou de dizer? Você está se contradizendo? Não, ele não está. Ele está abordando duas situações diferentes. Eu acredito que havia caos na adoração. E como pastor, tenho que ter cuidado para que nossos cultos não se deteriorem em caos, porque temos algumas pessoas muito emocionadas, que, podem simplesmente destruir um culto com caos e desordem. E então não, você não vai falar neste momento, por causa da ordem. Mas então as mulheres foram autorizadas a orar e profetizar. Mas antes de levantar objeções. Eu não sei, Stuart, se você concorda com essa análise, se tem algo a acrescentar. Não é para onde minha mente vai. Não diretamente relacionado a esta passagem, mas temos, no mínimo talvez dois, discursos fascinantes entre dois antigos imperadores romanos, falando sobre uma discípula cristã que é mulher. E Matetes em grego é professor. E então eles estão zombando disso, desse discurso deles que temos este manuscrito antigo dizendo: você pode acreditar que os cristãos realmente têm mulheres ensinando? E então, se isso é discordante e contraditório ao que está acontecendo aqui, eu não acho. Eu acrescentaria outra interpretação de que as mulheres devem permanecer em silêncio. Como você provavelmente sabe, falando contextualmente, mesmo com outras civilizações, se você permanecesse em silêncio em um serviço como esse, significava que você já sabia o que estava sendo ensinado. E aqueles que estavam falando? Ainda não sabia bem, então eu concordaria com isso se estivéssemos falando sobre 1 Timóteo. Se estivermos falando sobre 1 Timóteo 2,12, acho que essa interpretação funciona muito bem. É tudo uma questão de contexto. Na verdade, só para ler esse versículo, porque é realmente muito semelhante, 1 Timóteo 2,12. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi enganado. Você sabe. E assim por diante. Então, as mulheres não deveriam falar nas igrejas esse tipo de coisa? Agora, há muito sobre esse versículo que eu acho que você pode aplicar esse tipo de crítica acadêmica, sabe? A palavra para autoridade. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. É quase como se a autoridade e o ensino estivessem meio que juntos. É quase como se, ao ensinar, assumissem autoridade e, particularmente, uma autoridade que não têm. Na verdade, as palavras que Paulo usa ali no grego, acho que é autentine. Eu não sei como pronunciar isso. Autentine é essa palavra para autoridade, que em outros contextos tende a significar tomar, uma autoridade que você não tem, que não deveria ter. Na verdade, Paulo usa uma palavra diferente para dizer autoridade em outros lugares. Então, há algo muito particular acontecendo aqui, sabe? As mulheres não deveriam falar ou assumir autoridade sobre os homens. Em vez disso, deveriam permanecer em silêncio, ou seja, as mulheres não deveriam tomar uma autoridade que não têm e falar com esse tipo de coisa, certo? Então, algo um pouco como o que você está dizendo, e também há essa ideia de que havia meio que esses cultos de divindade feminina que estavam surgindo, como o culto de Ártemis que tinha, você sabe, essas pregadoras mulheres, e pode ser que Paulo está escrevendo para Éfeso aqui. Ele está escrevendo para uma igreja específica e está dizendo, ok, essas mulheres estão
assumindo uma autoridade que não têm para falar, com um conhecimento que não têm, que acham que têm, e não deveriam fazer isso. Elas deveriam ficar quietas. Multó. Isso é Timóteo. O problema com a citação de 1 Coríntios é que as mulheres devem ficar em silêncio nas igrejas. Primeiro, não temos a mesma coisa com a autoridade. Apenas diz que as mulheres devem ficar em silêncio nas igrejas. Elas não têm permissão para falar, mas devem ser subordinadas, como a lei também diz. Agora é uma referência à sua subordinação. Sob a lei, o que não surge em Timóteo. Além disso, se houver algo que queiram aprender, que perguntem aos seus maridos em casa. Se este fosse apenas um caso dessas mulheres incrivelmente conhecedoras, que estavam falando demais, ou talvez tivessem que permanecer em silêncio porque já sabiam do que estavam falando, por que Paulo diria que, se tivessem uma pergunta, deveriam ir perguntar aos seus maridos em casa? Parece um versículo muito mais problemático, pois é vergonhoso para as mulheres falarem na igreja. Minha solução para isso? Eu não acho que Paulo escreveu essas palavras, especialmente considerando que, como você disse há pouco, Paulo afirmou que as mulheres devem cobrir o cabelo quando profetizam. Primeiramente, não é necessariamente o caso. Suponho que você poderia profetizar. Profetize fora da igreja, certo? Não é necessariamente uma contradição. Você poderia dizer que se alguém está profetizando na rua, e se você for fazer isso, cubra o cabelo. Não diz. Eu não acho que Paulo estaria se contradizendo só para dizer que as mulheres não deveriam falar na igreja. Porque quando ele diz que as mulheres devem cobrir a cabeça, especificamente quando profetizam, não é quando falam na igreja, é quando profetizam, certo? Mas parece que talvez ele esteja sendo um pouco contraditório aqui. Além disso, ele está fazendo referência à lei. Elas devem estar em submissão, como a lei também diz, o que é uma coisa bem, digamos, não muito paulina de se fazer. Paulo é todo sobre Cristo e graça, e a lei é algo. E ainda assim, aqui está esse apelo sendo feito à lei. Então, ele parece se contradizer e também parece fazer uma afirmação muito não paulina. Você sabe. Mas também, este é o único versículo em qualquer uma das cartas de Paulo que, nos nossos manuscritos mais antigos, aparece em lugares diferentes no manuscrito. Às vezes está aqui em cima, às vezes está aqui embaixo, nos manuscritos mais antigos. E então é essa coisa estranha onde. E também, se você ler o texto, Paulo está falando sobre... Paulo está se dirigindo aos coríntios, sobre assuntos coríntios, e ele está falando sobre outras coisas. E então, de repente, aparece esse versículo. As mulheres devem ser silenciosas nas igrejas. Você sabe, se elas tiverem algo a perguntar, deveriam ir e perguntar em casa. E então, é logo de volta a falar com os coríntios sobre um assunto completamente diferente. Então, parece para mim que Paulo não escreveu essas palavras. Essas palavras encontraram seu caminho na carta de Paulo, mesmo que ele nunca as tenha escrito de fato. E há algumas pesquisas interessantes que sugerem que isso pode ser o caso. O que parece ter acontecido aqui é que um escriba que está copiando a carta de Paulo vê ele falando sobre mulheres profetizando. E todo esse tipo de coisa. E então ele escreve na margem, sua própria nota, sim, mas as mulheres devem permanecer em silêncio. É uma vergonha. Elas devem ir para casa e perguntar aos seus maridos. E à medida que esses manuscritos são copiados, isso acaba se infiltrando no texto, o que não é uma coisa incomum no mundo antigo para esse tipo de coisa acontecer. Algo para encontrar seu caminho no texto assim. Isso também explicaria por que ele se move por aí. Isso também explicaria por que contradiz algo que ele disse há pouco. Isso também explicaria por que não é muito paulino. E a parte engraçada é que ele provavelmente está dizendo isso porque leu em Timóteo. Mesmo que se possa argumentar que Paulo não escreveu toda a carta de Timóteo, certo? E então, em outras palavras, minha solução para isso, minha salvação de Paulo aqui, é apenas dizer, bem, ele não escreveu essas palavras. E curiosamente, isso me permite absolver Paulo. Eu sou, obviamente, não. Paulo é esse feminista radical. Ele dá às mulheres mais direitos do que qualquer outra pessoa no mundo, mas à custa de minar nossa crença, na legitimidade das Escrituras. Quer dizer, considerando o fato de que este versículo se move, e é o único que faz isso, considerando o fato de que parece contradizer o que ele acabou de dizer, considerando o fato de que é uma afirmação muito não paulina, você não acha que há alguma razão para pensar que talvez Paulo realmente não tenha escrito essas palavras? É uma pergunta muito difícil que você está levantando, e eu aprecio isso. Mas eu gosto do que Mark Twain disse. Mark Twain disse: não são as partes da Bíblia que eu não entendo que me perturbam. São as partes da Bíblia que eu entendo que me perturbam. E para ser honesto com você, eu tenho mais dificuldade com Timóteo 2, que você disse. Não apresentava um problema tão grande para você. Mas quando você lê esse tipo de literatura, começa a entender que algumas coisas estão acontecendo aqui que eu não tenho certeza se compreendo. Por exemplo, no final de 1 Timóteo 2, ele diz que as mulheres serão salvas através da maternidade. É isso. Oh, meu Deus! O que você está me dizendo, Paulo? Que as mulheres vão ser salvas por terem bebês?
Não. Mas, obviamente, o gnosticismo ensinava que o físico, ter filhos, é sujo e inferior. E eu acho que a Bíblia ensina claramente que, não, o corpo é um belo presente de Deus. Então não trivialize a maternidade e ache que é algo errado. Além disso, quando ele diz que Adão foi formado primeiro, quem se importa? A menos que você esteja lidando com o panteísmo, que diz que a Mãe Terra é o que realmente importa. E se você está lutando em Éfeso contra o panteísmo, que diz que adoramos o planeta Terra, nós adoramos a natureza. E você está dizendo, oh, não. Nós não adoramos a natureza. Nós adoramos o Deus que criou a natureza. Isso é muito semelhante ao primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou da escravidão da terra do Egito. Você não deve ter outros deuses além de mim. Por que ele quer não ter outros deuses além de mim? Por causa do politeísmo? E eu acho que Moisés está apontando para o povo judeu: nós não somos politeístas. Nós não acreditamos em muitos deuses dançando nas nuvens. Nós acreditamos em um Criador do céu e da terra. Então, eu acho que entender a cultura que está sendo abordada por esses autores é muito importante, seja Paulo em 1 Coríntios, Paulo em 1 Timóteo 2 ou muito do Antigo Testamento. Ou, de fato, quem quer que tenha escrito o livro de Timóteo. Quer aprender a fazer dublagens igual a essa que você viu aqui no vídeo? Então, clica no link na descrição e se inscreve no meu curso Mestre das Vozes com IA. Vou te ensinar tudo sobre clonagem de voz, lip sync e como criar dublagens profissionais com ferramentas de ponta. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade.